Bom, meus amigos, nós estamos aqui iniciando o nosso estudo sobre os hábitos, trazendo um livro muito importante, que é da série André Luiz, o livro No Mundo Maior, que é o quinto da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, né, publicado em primeira edição em 1947, e nós recebemos nesse livro, através de André Luiz, as instruções do instrutor Calderaro. E nesse capítulo, A Casa Mental, que é o capítulo 3 desse livro, ele vai fazer para André Luiz a constituição do cérebro com as vistas espirituais. E muitas vezes nós não podemos esquecer, quando tratamos da reencarnação, que o perispírito, né, ele está contido nesses corpos também, que são vários. Mas nosso estudo nós vamos deter nesse entendimento que o André Luiz nos traz através do instrutor Calderaro sobre a casa mental. Então vamos ver o que ele nos diz. Então ele fala, vamos tomar por um edifício de 3 andares, um castelo de 3 andares, para facilitar a nossa compreensão leiga, né? Então a gente imagina uma casa, um castelo, um edifício de 3 andares. E ele fala o seguinte, o número 1, que vocês podem ver na ilustração ao lado, que é a parte de baixo, verde escuro, ela representa a residência dos nossos impulsos automáticos. O 2 vai ser o domínio das nossas conquistas atuais. O 3 será as de noções superiores, ou seja, meta. Então, ele divide esses 3 andares da casa, né, para que nós possamos entender as explicações que virão em seguida. O que ele nos diz? No primeiro, ou no inferior, moram o hábito e o automatismo. Hábito e automatismo. Vamos guardando essas definições. No outro reside o esforço e a vontade. No número 2, que é o em azul, na nossa ilustração. E vamos ter o 3 e último, né? Que é onde demoram o ideal da meta superior a ser alcançada. Por isso que está no andar superior, mais elevado. Olha que explicação simples e profunda, né? Que eles conseguem transmitir esses ensinamentos. Então, Calderaro, falando André Luiz, ele fala que distribuiu de 3 andares, então, os módulos que ele coloca. O primeiro é o subconsciente. Aí já dá um tratado que a ciência traz sobre a análise do cérebro, podemos assim dizer. O segundo, o consciente. E o terceiro, o superconsciente. No nosso dia a dia, por interessante que seja, nós falamos muito, está no subconsciente da pessoa, seu estado consciente. O superconsciente a gente fala muito pouco, que é o andar superior. E deveria ser o mais importante. Isso a gente vai entender através da análise das reencarnações. Então, nós podemos dizer que temos em nós mesmos, segundo Calderaro, nós temos o passado, no andar inferior, o presente, que é o agora, representado no azul, e vamos ter o futuro, que é no amarelo, andar superior, que é a meta, a busca, né? O caminho que o espírito deve encontrar através dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é atingir esse andar superior. Bom, então vamos fazer aqui uma análise desses níveis de cada mental, que nós esboçamos aqui nessa ilustração pequena, que ele trata também para nos esclarecer. Então, representaria o sótão, a área social e o porão. Né? É o que sempre acontece. Né?
O sótão, a área social e o porão. O porão a gente guarda coisa velha. A área social a gente utiliza. E no sótão a gente procura preservar. Ou não tem alcance. Então, através das reencarnações, me perdoem, o espírito encarnado, como André Luiz nos relata, nós temos esses 3 andares em nós mesmos, através do processo cerebral. Então, vocês podem ver que a segunda figura, depois de uma encarnação, assim nós estamos simulando, que é através de reencarnação que nós vamos cumprindo essa evolução. Segundo nos esclarece os espíritos, segundo nos esclarece os evangelistas também. Então, o que acontece? O sótão, a nossa tendência ao reencarnarmos, cada reencarnação, é aumentar o espaço desse sótão, ou seja, de metas superiores. Vocês podem ver o que eu imaginei quando eu li esse capítulo. A área social do primeiro, quando eu desencarno, ela vira o quê? Porão. Não é verdade? E esse porão tende a aumentar o sótão, que vai crescer em ensinamentos. Assim vai acontecendo. De encarnação em encarnação, nós vamos armazenando ou trazendo coisas mais efetivas quando nós buscamos o caminho do bem, do amor, da verdade. Então, essa ilustração mostra para a gente como vai acontecendo. Hoje eu estou vivendo essa vida. Desencarno, amanhã vou reencarnar. Todo o meu esforço da área social hoje, em termos espirituais, né, vai ser uma bagagem que eu terei no sótão, um acesso que eu vou buscando. Eu vou, na verdade, invadindo menos o porão para buscar as coisas velhas. É nesse sentido que Calderaro explica para André Luiz do passado, do presente e do futuro, ou do subconsciente, consciente e superconsciente. A explicação dele fica bem efetiva, né, para a nossa compreensão. Bom, aí nós vamos acrescentar como é que nós vamos crescer esse porão. E nós vamos entender também que no Evangelho, no capítulo Lei do Amor, no item 8, o que ele nos fala do amor, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso. Olha ele falando do passado e do futuro. No seu ponto de partida, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, é o acesso ao porão das metas superiores. O instinto é o nosso passado, as sensações são o que nós estamos vivendo na vida física, né? E o amor, ele transforma esse acesso na nossa vida diária, um acesso ao porão, um acesso a nível superior, uma vida mais espiritualizada e mais ligada à espiritualidade. Assim como Jesus nos disse, eu e o Pai somos um só. Não é interessante a explicação que André Luiz nos dá em função dessa passagem do Evangelho? No livro Ceifa de Luz, nós também temos uma passagem bem interessante, que nos fala o seguinte, a explicação do nosso benfeitor Emmanuel. É forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca das sustentações dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejado por nós. Ou seja, a alavanca da sustentação dos nossos hábitos. Ou seja, onde eu vou acessar? Onde eu vou engatilhar? Onde eu estou trabalhando? A área social da casa, que é o consciente, é o nosso afazer, né? Então, o hábito, ele é adquirido aí.
E eu já adquiri hábitos anteriores, então eu vou ter acesso ao porão. Mas a minha projeção tem que ser para onde? Para o sótão, para o andar superior. Então nós vamos recorrer a Paulo. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então a gente vê sobre a questão da vida passada, que é o porão, onde nós guardamos o homem velho, corrompido, né? Pelas coisas enganadoras da nossa própria ignorância como espíritos em evolução. E renovai sem cessar a vossa alma e revestido do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade, ou seja, a busca da meta superior, a busca do porão, que é o que Paulo nos recomenda nessa carta à comunidade dos Efésios. Então a gente pode ver que o homem é constituído dos vícios, que são vícios de várias categorias, químicos, morais, comportamentais, sociais, que nós às vezes nos investimos através da nossa existência. E é bom a gente abrir um parêntese, porque o vício, ele é um hábito que a gente vai adquirindo. Hoje nós temos um problema sério com os vícios químicos. A drogatização no mundo tem causado prejuízos espirituais incalculáveis, perdido em reencarnações, às vezes que foram trabalhadas por tempo e com muito zelo, devido a um hábito adquirido no nosso planeta que vem consumindo pessoas de todas as idades, de condições sociais, de culturas, enfim, os vícios químicos de toda a ordem, não só a droga condenável, mas também as drogas que causam prejuízo à saúde. Os vícios morais, né? Nós temos o ditame moral desde os 10 mandamentos, que são condutas para a nossa moralidade, para o nosso crescimento espiritual. Mas nós ainda temos desvios que nos causam muito prejuízo devido a hábitos infelizes. E comportamentais, que são sociais, de como eu me comporto, porque essa constituição, né, do ser é que dá ele um comportamento, que dá ele uma posição ou um lugar na sociedade em que vive. E uma sociedade, os comportamentos influem diretamente no seu funcionamento, né? E espiritualmente, cada um vai dar aquilo que tem. Então, nós temos alguns vícios de comportamento que nós somos convidados a mudar, a verificar, né? Hoje uma pessoa me perguntou assim, mas precisava da pandemia para a gente ter que mudar tanta coisa? Sim, né? Porque os flagelos que falam no livro dos Espíritos nos relatam isso. Às vezes conseguem progressos espirituais que levariam meses, anos ou séculos para serem concluídos. Então há um aceleramento do progresso humano quando todos nós somos convidados a refletir em nossas condutas, em nossos costumes, né? Em nossos valores, principalmente. Então Kardec nos fala que o egoísmo é a chave, né, de todos os vícios. E nós acrescentamos também, como está no Evangelho, o orgulho. Então ali nasce todos os vícios que nós adquirimos através do orgulho e do egoísmo. Nós damos vazão a hábitos infelizes que vêm prejudicar o nosso crescimento espiritual. Então, a bagagem do espírito é constituída do conhecimento, né, também é inserido, a habilidade e o desejo é que vai criar hábitos. Então, à medida que eu aprendo mais, eu tenho a tendência a criar hábitos melhores. Eu vou criando habilidades. Vamos lembrar da reencarnação, do trabalho que nós temos na área social para mandarmos para o porão coisas melhores e alcançarmos coisas maiores em termos do espírito. E o desejo, né? O desejo é controlado pela vontade, que é patrimônio do espírito.
Então, quando nós cedemos, né, com desejos de ordem inferior, evidentemente nós teremos hábitos inferiores. Então, essa união, né, desses três elementos gera uma pleiade de hábitos que nós vamos adquirindo através do tempo, através das nossas vidas e através da reencarnação. Como Paulo nos fala que nós temos despojado o homem velho e buscar o homem novo à imagem e semelhança de Deus, nós estamos no trabalho evolutivo que compete ao espírito através do seu estágio aqui na Terra. Então, uma frase que eu gosto muito: primeiro fazemos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Então, muitas vezes nós não apercebemos que a gente está construindo hábitos infelizes, né? Hábitos que vêm nos prejudicando ao longo da vida, e às vezes nós temos dificuldade de renunciar ao homem velho, como Paulo nos fala. E depois nos faz, porque nós nos tornamos aquilo que fazemos, né? Então nós temos que perceber o que eu estou me tornando. Os hábitos nos fazem uma pessoa diferente, melhor ou pior, né? E aqui, gente, eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito da epístola de Tiago no Novo Testamento. Eu acho que ela tem muita ligação com o que nós estamos falando hoje sobre os hábitos. Então, nós temos hoje, no nosso órbito, muitos hábitos que nós precisamos mudar com relação à natureza, com relação à internet, com relação à nossa própria conduta, ao meio ambiente. Olha como nós somos convidados a muitas mudanças simultâneas nesse século que vivemos. Nós tivemos muito presente nos séculos anteriores, né, do progresso intelectual, como nos fala no Evangelho. Hoje nós estamos sendo convidados à mudança desses hábitos de ordem espiritual. Então, vamos apresentar o Tiago, como ele se apresenta na sua única epístola considerada universal. Vamos entender isso primeiro. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Por que ele escreveu assim? Paulo, que é o rei das cartas, né, gente? O Paulo, ele que escreveu cartas, ele escrevia as cartas para as comunidades, os romanos, coríntios, efésios, enfim, a todos os gálatas. Então, Paulo escrevia para comunidades diversificadas. E o Tiago, ele fala das 12 tribos dispersas das nações, ou seja, as 12 tribos de Israel. Então, por isso que ela é considerada universal. Ele não fala para um povo em separado. Ele fala para a humanidade que descende dessas 12 tribos de Israel. Então, por isso ela é uma epístola universal. E quem é esse homem chamado Tiago? Vamos ver o que nós temos nos evangelhos. O primeiro Tiago, temos em Lucas, no capítulo 6, versículo 16. É o pai de um dos 12 discípulos de Jesus, chamado Judas. Esse é o primeiro Tiago que nós registramos aqui no Novo Testamento. O segundo é um dos discípulos de Jesus, filho de um homem chamado Alfeu, que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 15. Tiago, filho de Alfeu. Encontramos em Mateus, apelidado de Tiago Menor, né? Esse nosso, um deles. O terceiro Tiago era o irmão de João e filho de Zebedeu, conforme está em Mateus 10, 2. Então tem 3 Tiagos aí já. Quem escreveu a epístola? Vamos ver mais ainda. Por último, temos o Tiago, que o apóstolo Paulo chamou de irmão do Senhor. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que Paulo apresenta o quarto Tiago?
Pode até ter mais, viu, gente? A pesquisa continua. Em Mateus 13:5 vê: por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Ora, então Jesus teve um irmão chamado Tiago. E nós vemos no Novo Testamento a pouca participação da família de Jesus no seu messianato. Sem desmerecer José e Maria, que trabalharam muito, mas os irmãos de Jesus, né, eles não aparecem efetivamente em trabalho no messianato, que evidentemente era o trabalho destinado a um espírito superior, de ordem elevada, governador do nosso planeta, né, designado pelo Divino Pai a nos orientar, a nos guiar, a nos construir como espíritos. Então, aqui, o Tiago, que é reportado, acredita-se, os estudiosos, né, do Novo Testamento, quem tem análise profunda, que nos trazem essa notícia sobre esse Tiago, que seria o irmão de Jesus, que foi visto por Paulo, né? Quando ele retorna, ele encontra esse Tiago e fala: não é outro senão o irmão do Senhor. Bom, e Jesus, após a ressurreição, foi visto também por muitas pessoas, né? Foi visto por Cefa, pelos 12 apóstolos, pelos mais 500 da Galileia. E narra nas Escrituras que depois ele foi visto por Tiago, depois de todos os apóstolos. Olha, então, nesse Tiago, ele foi visto, né, Jesus que encontra com Tiago, e ele faz essa narrativa para a gente no Evangelho. E em derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Então, essa narrativa é de Paulo em uma das suas epístolas, no Novo Testamento, que acho que é 1 Coríntios 15, 4, 8. Coríntios 15, versículo de 4 a 8, que Paulo faz essa narrativa completando essa ideia do Tiago. Bom, então, essa epístola se reflete, né, até hoje sobre o que seria, mas ao que parece foi Tiago. Por que os estudiosos afirmam isso? Porque a epístola parece ser escrita por alguém que conviveu com Jesus e que o observou e que concluiu essa carta necessária a um testemunho. Porque nós temos evangelistas, nós temos Paulo, né? Então, essa epístola de Tiago, pelos estudiosos, vem trazer uma pessoa próxima a Jesus que escreve, portanto, ele tinha um irmão chamado Tiago. Vocês podem continuar as pesquisas aí depois. Vamos ver o que nos traz alguns versículos sobre hábitos nesta epístola, que é o nosso tema da noite de hoje. Então, o primeiro versículo, eu separei alguns versículos, não quer dizer que está na mesma ordem, convido a todos que leiam, né, a epístola de Tiago, que é única e universal. Então, ele faz a seguinte pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não veio precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não consegui êxito. Brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. Olha a profundidade. Ele trata as guerras como nascente das paixões do ser humano, de cada indivíduo. Ele já dá um alerta para hábitos tristes. A paixão, né, é desenfreada e sem limites, né, que causa tudo isso, e fruto do que Kardec nos fala, do egoísmo do homem e do seu orgulho. Bom, essa análise dele vem da guerra, porque muitas vezes a gente critica as guerras, mas a guerra começa em conflitos nossos mesmos. Que às vezes a gente luta para possuir as coisas da matéria,
a competição desenfreada, mas tudo fica no orbe terreno, a gente leva a essência de tudo que fomos. Outro comentário dele: meus irmãos, a fé que tendes como em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepções de pessoas. Olha, nós temos hoje na atualidade uma campanha, né, para essa questão que Tiago coloca aqui em sua epístola, a diferenciar as pessoas, cada um com seu direito e com seus deveres, mas todos filhos do mesmo Pai. Então não pode ter distinções de pessoas, a gente discriminar. A luta contra o preconceito de maneira geral é muito grande. E ele já alertava isso, porque também, né, no anterior a Jesus, no judaísmo, nós vemos que tinham 3 grupos ali, que eram os saduceus, os fariseus e os essênios, que pelos fariseus foram exterminados para que ficasse com poder. Né? Olha que interessante a fala de Tiago. Então, não fazer acepção de pessoas. Outra fala de Tiago nessa epístola: aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear o corpo todo. Aquele que não peca no uso da língua. Olha outro hábito infeliz, né, gente? Todos nós podemos meditar quanta palavra errônea sai da nossa boca, que nos traz prejuízos espirituais, às vezes para várias encarnações, onde não existe o perdão, muitas vezes, a ser ministrado. O tempo é que vai nos ajudar, então, às vezes, por causa de uma palavra mal falada. E ele completa: se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam impelidos por ventos impiedosos ou impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Então ele faz uma comparação sobre o cavalo e sobre o navio. E ele explica por quê. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Olha que hábito interessante que ele traz essa comparação, né? O cavalo com o cabresto, que é pequeno, é conduzido pelo seu senhor, né? Por aquele instrumento tão pequeno, mas que tem domínio. Então, tem domínio da sua caminhada. O navio, o timão é pequeno, mas conduz o barco ou o navio para onde é necessário e o livra, né, de ventos impetuosos para que a navegação chegue ao rumo certo. E ele coloca a língua aqui nessa condição. Se nós formos pensar sobre a maledicência, né, a maldade, a interpretação errônea, o julgamento infeliz, tudo é obra desse pequeno instrumento. Quanto podemos ter boas palavras de amor, de caridade, de perdão, de afeição, de afeto, né? Então, a gente ter domínio, a gente dominar o mal que a língua possa produzir, por nossa mente ainda enfermiça, né? E usá-la como instrumento do bem. Aí um outro hábito que Tiago nos apresenta na sua epístola. Vamos ver um outro hábito que ele nos esclarece aqui. Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui ele reforça a lei que o Cristo nos apresenta e que viveu: amar ao próximo como a si mesmo ou como a ti mesmo, em outras traduções. Então, a necessidade da gente amar o outro, independente de quem seja, né?
sem favoritismo. Ou seja, você agir de maneira correta só com determinadas pessoas. Né? Você levar o que você tem, o seu potencial, o que você tem de bom, que você pode auxiliar, só determinadas pessoas. Ele quebra essa restrição de uma comunidade fechada e abre para todas as comunidades. Por isso que a carta dele é universal. Né? Então, o amor incondicional ao nosso irmão, que nós devemos ter. E aí, mais uma vez, a gente vê a distinção que ele faz sobre o preconceito. Temos outro também que ele nos apresenta. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos. Aqui ele veio fazer uma pregação da fé. Ou seja, nós às vezes reportamos ao Criador com a nossa fé vacilante e pequena e incerta. Então, dificilmente nós encontraremos a resposta que procuramos, porque nós nos distanciamos. A fé nos aproxima de Deus, a fé é uma certeza. Então, a fé, segundo Tiago, ela tem um papel efetivo nas nossas conquistas, em nossos caminhos. Né? Então, a inconstância. Aqui fala da inconstância. Né? Então, a fé vacilante. É o que Kardec nos fala. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. É essa tradução dessa epístola que nós pudemos buscar em Kardec. Mais um. Tá indo, né, gente? Tá quase acabando. Sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para se irritar. Pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Olha que interessante. Nós hoje, no momento atual, a gente tem muita dificuldade de ouvir. E o orgulho e o egoísmo, mais uma vez, nos impulsiona a estar sempre pronto a responder. E Tiago nos fala o contrário. Né? Esteja aptos a ouvir, prontos para ouvir, né? E lentos no falar e para se irritar. Ou seja, é uma maneira da gente digerir melhor aquilo que a gente escuta, procurando maneiras mais eficazes de abordar o irmão. Então, as nossas brigas, as nossas discussões, né, as nossas chamadas inimizades, muitas vezes é porque a gente não consegue ouvir o outro. Mas ouvir o outro, é necessário ouvir para entender, né, para que a gente possa assimilar a mensagem de uma maneira correta. A gente brincava muito dos telefones sem fio, né? É mais ou menos isso que acontece quando a gente escuta mal. Então, pronto a ouvir. A gente vê que as grandes almas escutavam mais do que falavam, né? E eram bem entendidas. Então, é isso que Tiago nos recomenda, para que a gente possa ser equilibrado. Né? A justiça de Deus aqui é fazer o que deve ser feito, mas de maneira consciente. Porque muitas vezes a cólera, está lá no Evangelho, a cólera nos cega. A gente tem que acreditar, eu fiquei cego de raiva. É verdade. Eu perdi toda a razão. Então, a calma, aí é um convite à calma, nos faz refletir melhor e ter atitudes mais eficazes. Hello, Moto. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo esquece como era a sua aparência. Todo mundo sabe como tá, gente? Então aqui fala que a gente que ouve e não pratica, esquece. Né? A gente que ouve e não pratica acaba se esquecendo.
Então é necessário que nós observemos mais as nossas atitudes. O conhecimento de si mesmo é trazido para todos nós através de Santo Agostinho, né? Para que a gente observe, para que a gente se conheça. Aqui ele fala igual a gente vestir uma roupa e esquecer, sair e esquecer da nossa própria aparência. Então nós precisamos estar mais voltados, né, para o que nós escutamos, o que nós estudamos, a gente vivenciar com mais intensidade, senão fica perdido, né? A gente não utiliza, é o vaso no canto da casa. Um outro que ele nos traz é o seguinte: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando estiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Olha ele falando da construção do espírito, né? A gente ter fé que nós teremos vitórias. A nossa meta é o porão. Desculpem, é o contrário. É o nosso sótão, né? Nossa meta é o sótão. A gente vive tanto no porão que confunde, né? Mas é a busca do Espírito em verdade e vida, como Paulo nos fala. Então nós precisamos de ter constância na fé. O que é constância? A fé inabalável, de novo. E trabalho incessante, porque nada é por um acaso. Às vezes a gente suporta certas etapas e outras a gente não quer suportar sobre a nossa construção espiritual. Então a constância é não desanimar e seguir no esforço dioturno naquilo que o fará chegar a caminhos maiores. Vamos pensar no Chico Xavier, né? Chico Xavier é uma pessoa que teve constância na sua obra, no seu mandato mediúnico. Nós estamos aqui em casa de Chico, não poderíamos deixar de referir essa alma bendita, esse espírito superior. Então ele teve constância na sua tarefa, na sua vida e na sua conduta. Então, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, exemplo de todo, e considerado pelos espíritos superiores, né, desde a sua fase encarnada, um amigo, um protetor, muitas das vezes. Então, isso é importância, a constância naquilo que nós fazemos. Aquela coisa de começar e largar para lá é um hábito infeliz. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova da constância. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. É uma dica que ele dá aqui para as nossas provações, vivendo no mundo de expiações e provas, rumando para um mundo de regeneração, onde o acesso ao sótão tende a melhorar. Assim seja, né? Então aqui nós teremos momentos tristes e momentos alegres na vida, né? A nossa vida de encarnado, ela não é uma felicidade constante. Então, quando eu estiver alegre, eu agradeça, eu curto a minha alegria, agradeço a Deus por aqueles momentos felizes. Se eu estou em dificuldades, vamos orar, que o recurso virá para que nós vençamos mais uma batalha. Então, por isso que é obra da constância, né? O resultado positivo. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Aqui ele fala da criação. Nós somos criados por Deus, né, como maiores das criaturas que ele fez, que é o Espírito. Olha que coisa bonita. Então a gente tem que acreditar, nós temos que acreditar que somos filhos de Deus, nós temos que acreditar que Deus está conosco, nós temos que acreditar que nós estamos caminhando para um mundo melhor, para uma situação melhor, para uma vida melhor. Embora uma pandemia, ela vai acabar um dia.
né? Embora as dificuldades que nós vivemos, ela tende a acabar com o nosso melhoramento, mas por isso eu preciso ter constância, né? E ter essa certeza que somos todos filhos de Deus. Nós não somos apartados da misericórdia divina. Aí ele vai falar da fé, uma coisa tão importante em nossa vida, né? Segundo a Meimei, a nossa mentora lá do Centro Espírita Meimei, na mensagem Confia Sempre, de todos os infelizes, o mais infeliz é aquele que perdeu a fé em Deus e em si mesmo e prossegue vivendo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Então, essa palavra de Meimei. Então, a fé é que Tiago nos traz ela assim. Assim também a fé. Se não se traduz em ações, por si mesmo está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: se tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso a gente ouve muito falar. Muitos acreditavam até que era de Paulo, a fé sem obras é morta, né? Mas não, aqui Tiago vem falar para as nações, para as 12 tribos de Israel, que não adiantava ficar só na louvação, naquele conceito de fé dogmática ou sectária demais, mas que a fé seria o motivo das obras, ou seja, a fé motiva as realizações, a fé motiva o caminho do bem. Então eu falei, não adianta você me falar que tem uma fé muito grande, me mostre as suas obras. Agora, quando eu falar da minha fé, eu vou te apresentar as minhas obras. Então a gente pode medir o quê? A nossa fé está na proporção que nós conseguimos a realizar. Se eu falo que tenho fé, mas não faço nada, a fé é morta. A fé sem obras é morta. Igual o corpo sem o espírito. Então ele fala que a fé é a chama, né, das boas obras, como o espírito é a chama do corpo, para que ele tenha vida. E vida em abundância, segundo a palavra do Cristo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Bom, gente, agora é o último que ele nos fala, segundo a nossa avaliação. Recomendo novamente a fazer a leitura completa da epístola, com as reflexões que nós trazemos e com as que vocês, com certeza, irão ter durante a leitura. Ele fala o seguinte: religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas dificuldades e guardar-te livre da corrupção do mundo. O resumo que ele faz de religião. Nós às vezes confundimos, né, a religião como o conhecimento do evangelho, como o cumprimento ritualístico, muitas vezes, aos templos, a donativos, que às vezes podemos fazer. Mas aqui ele fala do ajuda, da caridade, porque a gente sabe que as viúvas, os órfãos, nessas épocas eram discriminados e viviam em abandono, porque o provedor ali não estava para poder suprir, cada um egoisticamente cuidava de si. Então aqui é um apelo à caridade, aos necessitados, né, para que nós realmente pudéssemos considerar cristãos, e da corrupção do mundo, né? É a questão que nós vivemos, a corrupção, aqui nós estamos falando só da corrupção política, mas da corrupção que nos atrapalha, ou seja, a gente corromper a criação divina na perfeição que é o Espírito pelas nossas atitudes. Então, o mundo oferece, porque é o mundo de expiações e provas, mas à medida que a gente vai aprendendo, praticando os ensinamentos do Cristo,
a nossa tendência é buscar nos livrar das corrupções do mundo, ou seja, daquilo que vem nos atrapalhar, aquilo que vem nos modificar na essência que o nosso Pai nos ofereceu. Mas que é uma tarefa que nós temos que continuar mais algum tempo, que não podemos determinar. Mas só essa aurora do terceiro milênio, ou da transição planetária, né, nos entes de ânimo e coragem e de certeza que nós vamos caminhar rumo ao Pai Maior. Senão, teremos que nos deter para novos aprendizados ou recapitulação em mundos inferiores. E segundo Kardec, em A Gênese, ele fala o seguinte, né, que os bons arrastarão muitos, nem como uma última oportunidade. Então, os bons estão aí para nos auxiliar, né, que nós tenhamos essa disponibilidade de seguir. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu já agradeço de antemão a oportunidade e gostaria de trazer aqui em Paulo uma epístola muito efetiva para o que nós acabamos de conversar. Está em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, onde ele vai falar da reforma íntima, que, digamos, que é a base do Evangelho de Jesus, que é a base de tudo que a gente falou, que a reforma íntima é justamente essa transformação. Reforma íntima é reformar. Reformar, vamos lembrar da casa, né? É a gente adequar os cômodos às nossas necessidades espirituais para o bem-estar do espírito, ou seja, para a sua evolução. Então ele fala o seguinte, que a reforma íntima é uma transformação do homem velho no homem novo. Não é isso que nós lemos anteriormente, em outra carta dele para os Efésios? Aqui nós estamos em Romanos. Ele fala o seguinte, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. A mente, pensamento aí, né? A gente buscar essa ligação com o alto através do pensamento para que a gente consiga essa renovação, essa transformação do homem velho em homem novo. Então, e quanto é agradável a Deus, né? E perfeita vontade. Então, é a gente cumprir mais aquilo que nós fomos, para aquilo que nós fomos criados, que é atingir a perfeição, que nós ainda nem sabemos com tanto entendimento, mas é o caminho que nós estamos, né? E Emmanuel faz o seguinte comentário no Fonte Viva. Emmanuel vem trazer o seguinte nessa observação de Paulo. Renovemos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior. Aceitar os problemas do mundo e superá-los é a forma justa de aquisição do discernimento. A nossa visão espiritual seja acrescentada. O que ele nos fala sobre essa questão do renovar por dentro? Para que a gente alcance conhecimento superior. O que é o conhecimento superior? É o nosso sótão, trazido por Calderaro através do mundo maior, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Renovemos-nos por dentro. E ele fala que é necessário a gente aceitar os problemas do mundo, né? E superá-los. Então, nós estamos aqui para superar aquelas lutas diárias, aquelas coisas que nos visitam, né? E para a aquisição de discernimento, para aprender. Então, o sofrimento, a dificuldade que vivemos, as provas, enfim, não é castigo e não é maldade de Deus, como nós sabemos, né? É a forma que a gente tem ainda de aprender. E acrescentar a visão espiritual. Então, nós temos que ter mais percepção, ter uma visão mais espiritual, não tão material. É a quebra do materialismo em nós, né? A gente, em nossas atitudes, se tivermos uma visão espiritual,
com toda certeza nós teremos conduta renovada, como fala lá o homem no mundo do Evangelho. Devem viver como o homem de vossa época, mas antes de tudo elevai seu pensamento a Deus e quando terminar agradeça a Deus. Ora, pede uma ligação com Deus para que nós tenhamos as nossas atitudes. E muitas vezes nós caminhamos desligado desse pensamento divino, desse busca do superior, do porão, para que nos dê caminhos mais acertados. Então, os hábitos estão ligados diretamente a essa transformação espiritual. Lembrando que primeiro fazemos nossos hábitos, depois os hábitos nos fazem. Rogando a Jesus que tenhamos hábitos novos, que a pandemia, pela mão e pelo pensamento, pela mente dos cientistas, nos tragam o recurso necessário para que possamos prosseguir em caminhos novos que, se Deus quiser, há de vir. Agradeço essa oportunidade, a fraternidade, ao Grupo Espírita dos Essênios, aí em Barbacena, o convite recebido, e também convidamos a todos para visitar o nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei, do YouTube, que possa dar um like, se inscrever e também estar conosco em nossos vídeos para que possamos ligados em pensamentos e corações. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus.